Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui, né, para a primeira aula, né, vamos dizer assim, primeiro vídeo, tá? Primeira aula do nosso curso, né, dessa série de vídeos que eu estou postando para vocês, né? No vídeo de hoje, tá? Eu vou estar falando sobre tensão elétrica, tá? Lembrando que esse vídeo ele é exclusivo e sem custo para os inscritos aqui no canal Eletrônica TV, tá? Estarei postando cerca de 30 vídeos ricos em detalhes, né, sobre a eletrônica, né, eletrônica básica, né, direcionada, né, sempre a análise de defeitos, tá? É fundamental para quem está iniciando e quer ter uma base, né, uma base a seguir no mundo da eletrônica, tá? Então, muitas vezes eu vejo aí alunos que passa anos ficam me perguntando a mesma coisa, ou seja, não tem uma base. Eu vejo muito pedidos, né, de ajuda para entendimento de um certo assunto, entendimento de um circuito bem básico. E esses vídeos vão estar aí ajudando essas pessoas, tá? Como eu falei, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre tensão elétrica, né? Onde é de extrema importância, tá? É muito importante o entendimento da tensão elétrica dentro da eletrônica. E se você como a maioria das pessoas, né, que busca aprender eletrônica e tem dificuldade, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora como é fácil, né, e prático o entendimento, né, da tensão elétrica, tá? Lembrando que a maioria dos nossos vídeos, tá, ele vai estar dividido em duas partes, tá? A primeira, sempre eu vou estar falando sobre o dimensionamento, como ele funciona. Vocês vão entender como ele funciona o circuito do componente, tá? E a outra parte, no segundo, eu vou falar sobre análise de defeito desse componente, tá? Isso para facilitar o entendimento dentro da aula, do vídeo que eu vou estar passando para vocês, tá? Eu não vou chamar muito de aula porque eu não sou professor, chama mais de vídeo, eu vou estar ensinando para vocês dentro de um vídeo, não vou estar dando aula para vocês, mas eu vou estar direcionando sempre vocês da forma que eu tive dificuldade de aprender, e é uma forma que eu vou respeitar o nível de cada um, o básico até avançado. Quem já tem avançado vai entender que é uma coisa simples, né? Uma coisa que, mas para quem está já iniciando já é outra história, é bastante importante. Então é interessante respeitar essa diferença, tá? Então o meu vídeo ele é voltado mais para quem está iniciando na eletrônica, para não ficar patinando vários anos na internet e no YouTube, ou seja lá onde, e não ter um direcionamento e acabar não aprendendo, gastando muito tempo com isso. Então isso vai ajudar, aqui no canal vai ajudar você a procurar uma escola legal, respeitada, que tem várias aqui, né? Não sei se eu posso citar, mas como você tem a eletrônica muito legal, instrutiva, Burgo Eletrônica, tem vários aí que tem muito boa aí, cursos muito bons onde a gente pode procurar, tá? E se aprofundar nisso, tá? Mas aqui essas aulas você vai ter um entendimento muito bom, e se você praticar isso que eu cumprir o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, cerca de 30 vídeos aí, eu vou postar cerca de 60 vídeos, tá? 60, 70 ou até mais. Mas aí, uns 30 vídeos aí, ou um pouco mais, você vai ter um bom entendimento se você realmente praticar e seguir o que realmente eu estou tentando passar para vocês, tá? Então vamos lá, rodar a nossa aula aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, eu montei um circuito aqui, tá? É um circuito bastante simples, tá? A gente está vendo que aqui nós temos uma bateria de 12 volts, tá? Essa bateria de 12 volts aqui, ela está simulando uma fonte, né? Ela está simulando uma fontezinha de 12 volts, uma fontezinha de 6, coisa desse tipo que você pode ter aí. Você pode ter uma bateriazinha também de 9 volts, né? Ou pilhas de 1,5, que você pode montar duas, fazer 3, 4, 6, e por aí vai, tá?
Então são coisas que você tem que ter esse entendimento, tá? Que aqui, para a gente montar o nosso circuito, ele tem que ter essa tensão elétrica, tá? Então esse circuito aqui ele vai ser representado por várias descrições que eu vou estar fazendo aqui para vocês, tá? Então vamos lá para o entendimento da bateria. Esse circuito nosso aqui, você vê que ele tem essa bateria, tem essa chave e tem uma carga aqui, que pode ser uma resistência, uma lâmpada, um circuito, tá? E aqui é nosso terrazinho aqui, tá? Então o que acontece? A bateria, ela tem o lado positivo e o lado negativo, tá? A tensão elétrica, pessoal, ela é a diferença de potencial, o nível elétrico entre dois pontos, ou seja, entre o ponto positivo e o ponto negativo, tá? Então, se a gente colocar um fio daqui, que nem está aqui, ó, no positivo, ele vem aqui rodando, vem pelo negativo, vem aqui, ele está formando dois pontos. Esses dois pontos, e lá uma diferença de potencial para ele. Se não houver uma diferença de potencial, não vai ter uma corrente elétrica passando por aí, tá? Se eu tiver 12 volts em cima e 12 volts embaixo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não vai passar nenhum elétrico para um lado nem para o outro, porque está igual, tá? É igual ter dois copos iguais de água. Então, se eu for botar mais água no outro lado, não vai passar para o outro lado, porque tem menos, né? Tá? É bem interessante vocês estudar profundamente isso, tá? Mas a ideia que eu vou dar aqui, vocês têm uma noção bem básica, mas que é legal no entendimento, tá? Vamos lá. Essa diferença aqui entre os dois pontos, então aqui tem 12 e aqui tem 0, do lado negativo tem 0, do lado positivo tem 12 volts, nesse exemplo aqui, tá? O que acontece, pessoal? Essa diferença entre dois pontos, ela tem uma voltagem aí, tá? Entre esses dois pontos, né? E que tem a nossa diferença potencial. Essa unidade aqui, que a gente vai medir daqui para cá, ela é medida em volts, tá? Então, essa diferença potencial, a gente vai chamar ela de volts, tá? Ou mais ou menos aqui, do 12 até o 0 aqui, pode ser 5 volts, 3 volts. Então, a gente vai, sempre essa unidade, a gente vai estar trabalhando com ela em volts, tá? Depois vocês se aprofundam mais aí, você vai entender quem criou essa voltagem, como é que esse nome surgiu e tal. Tranquilo? Vamos lá. A tensão elétrica, na realidade, ela é uma força, tá? Ela é uma força que faz os elétrons se movimentar pelo condutor, tá? O que é esse condutor? O condutor é esse fio aqui, ó, tá? Ele vai sair daqui, eu tenho aqui a tensão elétrica, que no caso é a minha bateria, e os elétrons, tá? Vai ser impulsionado, movimentado por esse condutor. O que é esse condutor? Esse condutor ele é um fio de cobre, uma componente, alguma coisa que vai ligar essa tensão, alguma coisa para que os elétrons comecem a circular por ele, tá? Então a gente chama essa parte de condutor, esse fio a gente chama de condutor, tá? Quando os elétrons vão ter que fazer a movimentação deles, tá? Agora sim, os elétrons se movimentarem aqui por esse fio para vir para o lado negativo, no caso desse modo convencional, tá? Ele tem que ter essa diferença de potencial, como eu falei, tem que ter 12 volts de um lado e 0 do outro. Se eu tiver 0 volts desse lado e 0 volts do outro, não vai movimentar nada, porque os elétrons não vão se movimentar, porque a bateria vai estar descarregada. Se eu tenho 0 aqui no lado negativo e 0 aqui no positivo, a nossa bateria vai estar descarregada, a nossa tensão elétrica não vai existir, está zerada. Então tem que ter essa diferença potencial, 12, e do outro lado ter outra voltagem mais baixa ou mais alta, que eles vão se movimentar os elétrons. Se não houver essa diferença potencial, né, essa DDP, que a gente chama DDP, a gente chama ela de diferença de potencial, tá? Então essa diferença potencial é a própria carga da bateria, tá? É a carga que está dentro da bateria, então é essa diferença. Então os elétrons estão mais de um lado do que do outro, tá? Só para vocês tentar entender isso, tá? A gente também chama de força eletromotriz, né? Como o nome já diz, é
ela é capaz de mover os elétrons, né? Força, é uma força que vai mover os elétrons, tá? Movimentar os elétrons, tá? Depois eu vou falar também um pouco sobre os átomos, né? Para vocês entenderem, tá falando sobre elétron, né? Mas aí é bom vocês entenderem um pouco sobre os átomos, né? E aí eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Para vocês também ficarem entendendo, tá? O que é esses elétrons, como eles funcionam, tá? Eu acho que isso aí é bastante interessante para a gente ter esse conhecimento, tá? Então, assim, para que a gente pode dizer assim, para que os elétrons se movimentem dentro desse circuito, é preciso ter essa diferença potencial. Então, vamos lá. A tensão elétrica, que é justamente o que a gente está falando aqui, ela é justamente essa força que vai movimentar esse elétron, tá? Eu vou ligar essa chave aqui, tá? Para a gente ver como ela vai se comportar, tá? E vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Eu estou usando justamente esse circuito porque ele representa aqui os elétrons passando, tá? Ó. Você vê que os elétrons estão vindo aqui, porque e passando aqui pela nossa chave e fechando o nosso circuito. Aqui é um circuito, tá? Onde nós temos a bateria, nós temos a chave, nós temos aqui um resistor aqui que está simulando a carga e ele vem terminar aqui no lado negativo, tá? Então ele está circulando, por quê? Porque há uma diferença de potencial nisso, tá? Há uma tensão elétrica, tá? Aqui, 12 volts. Se aqui tivesse 0 volts, não estaria circulando isso aqui. Por quê? Porque não ia ter essa força de impulsionar os elétrons. Por quê? Porque a carga estava baixa. Se eu pegar aqui essa fonte e dar uma diminuída nela aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para vocês darem uma olhada. Vou diminuir um pouco essa fonte, né? Diminuir aqui. Veja que os elétrons já estão mais lentos, tá? Porque tem menos força. Vou baixar aqui para 4. Veja, os elétrons aqui, ó, eles estão passando para o outro lado, mas eu só tenho 4 volts. Então, quanto maior essa força, mais eles vão passar mais rápido, maior a luz vai acender. Quanto menos resistência que houver aqui nesse circuito, mais rápido eles vão passar, tá? Então, assim, é muito interessante, pessoal, vocês pegarem e estudar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque se eu pegar uma bateria de carro, tá? Vamos lá, um exemplo. Se eu pegar uma bateria de carro e eu ligar vamos dizer, um fio direto do positivo ou do negativo, que vai dar um vapor do tamanho do trem, tá? Se eu pegar uma bateria pequena, vai dar um vapor também. Por quê? Porque esses elétrons vão passar de uma velocidade tão grande para cá que vai explodir, eles vão explodir. Aquele vapor que dá os elétrons explodindo. Por quê? Porque ele esquenta, um atrito muito grande. Quando ele passa por essa resistência aqui, é como se a resistência estivesse prensando eles querendo, os elétrons querendo passar e a resistência prensando eles. Então, por isso que uma lâmpada acende, por isso que uma resistência esquenta, tá? Por quê? Porque os elétrons querem passar. Então, se a resistência for assim, vamos dizer que bate, ele vai esquentar aqui, tá entendendo? Aliás, alta, ele vai esquentar. O fio aqui vai esquentar. Eu acredito que alguém já pegou um fio muito quente, tá? Porque o fio não consegue suportar amperais, tá? Só desculpa, eu tive que dar um pauzinho aqui, passou um trabalhador aqui com som alto. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Aí vocês têm que ter esse entendimento, tá? Dos elétrons. Outra coisa que eu vou falar aqui, já base para vocês entenderem, é essa circulação dos elétrons, tá? Pessoal, a gente aprendeu aí, quem mexe com eletrônica, que o sentido convencional que os elétrons vêm, eles são esse sentido, tá? Ó, do positivo para o negativo. Então, esse é o sentido convencional. Mas, na realidade, pessoal, o que está acontecendo aqui é o contrário. Os elétrons estão aqui no negativo, eles estão indo para o positivo. Tá?
É como se ele estivesse nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tá? Ó. Na realidade, o real é isso, ó. O real ele sai do negativo e vai para o positivo, tá? Mas como a gente aprendeu aí, né, que o modo convencional é do positivo para o negativo, mas o real que acontece, pessoal, é o contrário, é isso aqui. Ele sai do negativo e tenta voltar aqui para o positivo, tá? Pessoal, essa aula de hoje ela vai ficando por aqui, uma aula meia básica, né? Porque a gente tem muita coisa importante para aprender, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver aí nos próximos vídeos, tá? Então assim, eu vou deixar esse vídeo bem básico aqui, tá? Ele é mais para o entendimento, tá? Quem quiser se aprofundar, é interessante se aprofundar, tá? É interessante montar um circuito desse parecido, todo circuito, pessoal. A fonte que eu passei lá naquele vídeo de apresentação, vocês montem um circuitozinho com chave, montem um circuitozinho com bateria, tá? Para que a gente faça o circuito e faça teste. É interessante ter um ferrinho de solda, básico mesmo, de 30 watts, tá? 30, 40, eu não consigo nem a mais nem a menos, entre 30 e 40, tá bom? Um pouquinho, muito pouco de solda, você compra aí a maioria da pós-construção, coisa aí, ou caso de eletrônica, você compra um pouquinho de solda, não compre muitas, tá? Compra um multíplozinho básico mesmo, daqueles amarelinho básico, não precisa nesse primeiro momento tá tendo gastos excessivos, coisas que vocês não vão usar de imediato. Vou comprar um assoprador térmico, vou comprar um multíplo muito caro, vou comprar isso aqui, negativo, pessoal, não gastem dinheiro com isso. Eu aprendi que a gente não precisa ter esses custos. Você aprende muita coisa sobre eletrônica, muita mesmo. A base ela tem que ser fundamental e você usa poucas ferramentas. É preciso ter um básico, sim, se tiver condições, tenha esse básico sempre aí bem próximo, tá? Mas, pessoal, não tem um custo alto. Você vai aprender muita coisa para depois você precisar de umas ferramentas mais sofisticadas. Então, pega essas coisas, a maioria de coisas de sucata que vocês querem para treinar, como resistores. É só verificar se eles estão bem ver, se a medida dele está ok. Vou ensinar vocês como fazer isso. E fazer esse circuitozinho que eu estou ensinando para vocês. Coloque em prática, que isso é o que a gente precisa. Isso é o fundamental para se aprender eletrônica, tá? Então, assim, o entendimento, vocês quiserem aprender mais um pouco sobre essas aulas aí no YouTube, sobre tensão, não é tão importante, mas é importante você entender essa basezinha aqui que eu estou ensinando para vocês, tá? É interessante vocês terem esse entendimento, tá? Ok? Pessoal, é isso aí, tá? Como eu falei, é fundamental tudo que vocês veem aqui nesse vídeo, montar e praticar, e como também exercitar no papel e lápis, pessoal. Você pega o papel, isso ajuda muito a memorizar. Sempre eu vou estar falando isso nos vídeos. Anote no papel, escreva, desenhe esse circuito no papel, monte ele, solde ele, assim, numa taubazinha, qualquer outra coisa aí que vocês possam montar ele, tá? É legal, coloca um prego aqui, 4 pregozinhos, um prego aqui dois pregozinhos aqui para fixar a nossa chave, um aqui na quina, outro aqui na quina, outro aqui, nas quinazinhas aqui, coloca a bateria, coloca a pilha aqui, ou então usa a fontezinha e liga a fonte nos 2 parafusinhos aqui, nos 2 preguinhos aqui, tá? Faça essas coisas básicas, é assim que a gente desenvolve, assim que a gente aprende, praticando uma coisa simples, mas que vai levar você um autoconhecimento. Sempre, eu acho que a maioria dos professores falam isso. A base da eletrônica ela é fundamental. A base da eletrônica, então vocês aprendem isso aqui. E isso é verdade. Não adianta você querer uma pressa medonha de tal lá no módulo tal, não sei quanto, aprender do transistor e não entender isso aqui. É uma viagem perdida, uma viagem com volta, uma passagem com volta. Você compra a passagem de ida, mas tem que voltar para aprender aqui. Então aprendam isso aqui que eu estou ensinando, para vocês aprenderem e não precisar voltar para trás, tá? Então cada vídeo aprendam, desenvolvam um monte, que é para não estar voltando para trás, beleza? Um grande abraço
e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.